Então, com relação aos vinhos, né? Aqui nós temos os maiores produtores de vinho, Estados Unidos, aqui na América do Sul, Argentina e Chile, principalmente, né? Argentina e Chile, os maiores produtores. África do Sul, Austrália, Europa, Mediterrâneo, né? Portugal, Espanha, Itália, Alemanha ali também, China também, grande produtor de vinho. Então, são os países mais escuros, né? O Brasil já está numa produção intermediária aqui, o Ceará, Canadá e México produzem um pouco só, né? E a gente percebe que esses países aqui mais da África, América Central, não produzem vinho, tá? Então, no Brasil, a gente vai ter no Rio Grande do Sul, o maior produtor, né? Mas também Santa Catarina, Paraná, sul de Minas Gerais, em São Paulo, Noroeste e Leste são os maiores produtores. Mato Grosso, Nova Mutum, Vale do São Francisco, lá em Pernambuco e na Bahia. Algumas regiões do Espírito Santo ali também, né? Então, o vinho é feito a partir da videira, certo? A videira também é conhecida como vinha. Então, o nome vinho veio de vinha, tá bom? E quais as espécies? Tem várias espécies, as duas mais conhecidas é Vitis labrusca e Vitis vinifera. As duas mais conhecidas. O crescimento dela vai depender, principalmente, do clima e também do solo. Então, você vai ter que ter temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura média, né? O tipo de solo que ela vai crescer. E o ciclo vegetativo dela é formado por esses estágios aqui, ó. Primeiro, choro, rotação, vegetação, quando começa a sair as primeiras folhas, depois floração, crescimento já dos cachos, maturação, daí ela volta a secar, volta ao repouso. Então ela tem esse ciclo vegetativo aí. Com certeza, o que vai mais influenciar ela são as características do solo e do clima, porém, a intervenção humana ganha cada vez mais espaço na produção de vinhos de qualidade. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre as variedades de uva aí, antes de entrar propriamente no vinho. Então, a gente vai ter, né, passar meio rápido aí, mas algumas espécies bem famosas, né? Chardonnay, uva originária da França, da região de Borgonha-Champagne. Vinho seco, aromas acentuados, lembrando maçã e pera. Sauvignon Blanc, originária de Bordeaux também, França. Essa aqui, uvas brancas, tá? Depois agora já entrando nas tintas, ou seja, nas vermelhas, né? Entrando aí nas vermelhas. Cabernet Sauvignon, bem famosa, originária da França também. Origina o vinho tinto, soberbo, encorpado, com aromas de pimentão e florais. Depois, Merlot, proveniente da França. Vinho frutado e aveludado.
tem boa estrutura, grande persistência aromática e equilibrada. Malbec, variedade com coloração muito intensa, proveniente da França também, e hoje encontrada muito na Argentina. Possui taninos doces e utilizado na elaboração de vinhos de guarda, que são aqueles vinhos que ficam o quê? Envelhecendo ali. Nebbiolo, uva de coloração rubi, tânico e de boa guarda também, proveniente da Itália. Tannat, proveniente do sul da França. Excelente estrutura, tânico com aromas que lembram especiarias como cravo e canela. Syrah ou Shiraz, coloração rubi intensa, boa estrutura, médio corpo, vinho com uva frutada com aromas que destacam amoras, lembra, né? Amoras e especiarias. Então, o que a gente vai ter aqui? Que essas são as principais uvas, por enquanto, né? A gente vai ver daqui a pouco tem outras. Mas a quantidade de açúcar vai variar de acordo com a chuva. Ou seja, se chover muito, a planta acumula menos açúcares. Então, na época da colheita, é bom que esteja seco. Porque se ela acumular muito açúcar, o vinho fica mais ácido. Então, na época da colheita, é bom que esteja seco, tudo bem? Vinhos que têm estrutura para passar de 10 anos, a gente costuma chamar de vinhos de guarda, né? Que ficam guardados, vinhos que ficam guardados, são vinhos de guarda. Um vinho de safra inferior pode não ter estrutura para um longo envelhecimento em garrafa, mas também não significa que seja ruim. Por que vinho de safra inferior? Por causa exatamente isso aqui, né? Tem vez que chove muito, tem vez que dá geada, compromete, né? Então, cada safra, cada ano, né? Você vai ter uma produção diferente da outra. Aí as maiores regiões maiores produtores de vinho, né? E ainda com relação às uvas, né? A gente já vai ver daqui a pouco, daí eu já vou falar sobre as uvas de mesa, tá bom? Que o Ricardo fez uma pergunta, mas daqui a pouco a gente já vai falar sobre... Então, essas uvas que a gente viu até agora são uvas indicadas para vinho. Ela vai ter a parte sólida, né? Que a gente vai chamar de engaço, a gente vai ver daqui a pouco. No engaço ficam ligados os grãos. Detalhe, falou vinho tinto, são elaborados de uvas tintas, uvas vermelhas. O vinho branco, normalmente é uva branca, mas também podemos fazer vinho branco de uvas vermelhas. Para isso, tem que retirar a casca, tá bom? Então, continuando ali. Daqui a pouco, já vou falar das uvas. Deixa eu ver aqui como tá. Enfim, daqui a pouquinho já vou falar das uvas de mesa, tá bom? A legislação, ou seja, a lei, as leis, né, do vinho, já está ali é uma legislação mais antiga, tá? É uma lei de 1988,
E lá vai estar escrito, artigo 3º, vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e maduro. A denominação vinho é privativa do produto a que se refere esse artigo, sendo vedada sua utilização para produtos obtidos de qualquer outra matéria-prima. Ou seja, quando você tem o fermentado de jabuticaba, não é correto falar vinho de jabuticaba, porque o vinho é proveniente da vinha, que é a vitis vinifera. Então, que você tem um vinho de outra fruta, o certo é falar fermentado, por exemplo, fermentado de jabuticaba, tudo bem? Não vinho de jabuticaba. Mas isso aí existe uma discussão entre os autores, né? Mas se falou vinho, o certo mesmo é da uva, porque a uva é a vinha, ou vitis vinífera. Daí, quanto à classificação, vamos ter vinho, mesa, leve, fino, espumante, frisante, gaseificado, licoroso e composto, todas essas classes. Quanto à cor, tinto, que é aquele vermelho, o branco, e o rosé. O rosé é uma mistura do branco com o tinto, intermediário. Quanto ao teor de açúcar final, nature, extra brute, brute seco, demi-seco e doce. Então, tudo isso vai estar lá na lei, lá. Daí, contra a classe, vinho de mesa, fino, espumante. Então, o vinho de mesa utiliza uvas americanas, ou seja, vitis lambrusca, não é a vitis vinífera. Certo? Então, quando a gente utiliza o vinho de uva de mesa, né? Uva de mesa, a gente vai chamar ele vinho de mesa, tá bom? O problema dela, que ela é diferente, né? Mas, um minuto só, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho os slides das uvas, onde foi parar? Enfim, tem um slide aí que vai estar falando especificamente das uvas. Mas todas aquelas que a gente viu lá são o quê? Uvas europeias, tudo bem? Merlot, Cabernet Sauvignon, tudo aquelas que a gente viu agora de pouco, né? Então, são uvas europeias. Então, daí a gente chama de vinho fino. E também o espumante. O espumante é o quê? Simplesmente adiciona-se gás carbônico ao vinho, tá bom? Então, você vai ter aí, falou vinho, teor alcoólico entre 8,6% a 14%. O espumante entre 10% a 13%. Então, vinho, tanto fino quanto de mesa, 8,6, entre 8,6 e 14%. Com relação ao açúcar, açúcar pode ser o quê? Adicionado ao final. Então, você vai ter o quê? Até 3 gramas por litro. Nature, extra brut. O seco, entre 15 a 20 gramas. O demi-seco, né? Entre 21 a 60. E o vinho doce, mais de 60 gramas por litro. É gramas por litro, não é porcentagem, tá? Então, gramas em 1000 ml, tá? Então, você pode ter 60 gramas, né? Em 1000 ml. Bom, para chamar de doce, né?
Mais do que isso. Seco, demi-seco, bruto, extra bruto e natura. Então, esses aí, tá? E qual a composição da uva? Ela vai ter o engaço. Engaço é toda essa parte aqui, onde está o pedúnculo, né? O eixo floral, tá bom? Engaço. E a baga. A baga são os grãos propriamente dito. Os grãos a gente pode chamar de baga. O que o grão vai conter? Vai conter uma casca externa, duas sementes lá dentro e a polpa. Então, a polpa é aproximadamente 80% do grão. É nessa polpa que vão estar localizados os açúcares, ácidos, minerais, certo? E, obviamente, a água também, e também pectina, tá bom? Então, aqui a gente vai ter o quê? Açúcar, ácidos, minerais e a pectina. Então, é dessa parte aqui que que interessa pra gente. A uva, obviamente, vai sofrendo uma maturação aí, né? E quanto mais açúcares ela tiver, mais álcool vai ter. Porque o açúcar vai ser transformado em álcool. Quanto mais baga tiver, e menos engaço, né? Mais baga e menos engaço, mais também o quê? Maior produtividade. Ela pode estar muito ácida, conforme a gente viu, né? Se for, depende da safra, mas se for uma safra que choveu muito durante o amadurecimento, ela vai estar mais ácida, né? E menos açucarada. Se chover muito lá no final da produção dela, tá vendo? Então, a formação da baga ocorreu aqui, ó, até o dia número 60. E o amadurecimento, então até aqui ela ainda tá verde, ó, tá vendo? Tá formando o grãozinho, né? Ainda é leve também, pequeno. Daí, a partir do segundo mês, já começa o amadurecimento, até o sexto mês. Então, é lá depois do terceiro mês, né? Do 90º dia, que começa o quê? O período de definição do sabor. Então, aqui pode ter uma variação ambiental, chover, sei lá, fazer muito calor, né? Então, cada ano você vai ter uma uva diferente. E o que é vindima? Vindima é a colheita da uva. Então, após ela amadurecer, conforme ela vai amadurecendo, vão sendo feitas análises físico-químicas e sensoriais, né? Até que chega um determinado momento aqui, que a análise vai falar, não, ela está legal para colheita, vamos lá colher ela. Então, daí é feita o quê? A fixação da data da colheita. Colheita da uva a gente vai chamar de vindima. Aí você vai ter os tipos de vinificação, né? O branco vai ter mais aroma de mel, tá vendo? Laranja, esse daqui mais aroma de limão, aroma de cereja. Aqui também, ó, cereja, cogumelo, aqui sabor de rosas, né? Conforme a vinificação. Como é feita a colheita? A colheita de preferência nas primeiras horas do dia, manual, e hoje em dia já existe a colheita toda mecanizada aí. Devem ser transportada, evitar exposição ao sol e levada até a vinícola. Na vinícola é feita a colheita de algumas amostras, né? Para fazer esse aí o controle de qualidade. O vinho branco recebe, desengasse, significa o quê? Tirar
aquela parte lá que é o engaço, né? O esmagamento das bagas, prensagem, clarificação, que é uma decantação, adição da levedura e chaptalização. Chaptalização nada mais é do que adicionar açúcar, tá bom? Então, muitas vezes, a uva não tem um teor alto de açúcar. Daí é adicionado o açúcar aqui nessa etapa. Após a adição do açúcar, que é a chaptalização, feita a fermentação alcoólica. Após a fermentação alcoólica, fermentação malolática, estabilização, filtração e engarrafamento. Então, aí, separando os engaços, tá vendo? Você tem desde máquina, né, que separa o engaço das bagas, até pode ser feito manualmente também. Aí, após isso, é feito o rompimento das bagas, né, liberação do suco. Pode ser feito por mosto prensa. E sulfiltragem, ou seja, adição de 5 a 10 gramas por 100 litros do SO2. Então, é feito nessa etapa aqui a adição do SO2, que é o conservante, né? Já antes da fermentação, ó, você viu, né? Pode ser adicionada enzimas, pectina e a clarificação. Então, utilizado tanto sílica quanto gelatina nessas proporções aqui. Para quê? Para fazer uma decantação. E o que vai ter lá embaixo, no decantador? Pedaço de casca que ainda esteja ali, sementes, terras, tudo bem? Então, feito essa decantação, a terra sai pelo fundo lá da dona. O mosto, que é o que a gente já pode chamar de mosto. O que é? Água com açúcar e o resto dos componentes da vinho, da uva, né? Transferido para uma outra dona, daí aqui vai ocorrer a fermentação. Já existem linhagens aí específicas para vinho, tá? Então, simplesmente, Saccharomyces cerevisiae é misturado ali com água e adicionado ao mosto. 300 gramas por hectolitro, cada 100 litros. 30 gramas a cada 100 litros. A chaptalização. Para cada 1,7 kg de açúcar por 100 litros de mosto, a gente vai aumentar 1 grau alcoólico. Ou seja, se você aumentar, colocar 3,4 quilos, 3,4 por 100 litros, isso aumenta 2 graus alcoólicos, tudo bem? Então, isso daí já é tudo previamente calculado, aqui colocando o açúcar, tá vendo? A fermentação feita entre 15 a 20 graus, no ambiente anaeróbico, muitas vezes colocado nutrientes, fonte de nitrogênio, para a levedura crescer bem. Aqui os tanques de fermentação do vinho. No vinho branco, sofre uma segunda fermentação, no qual o ácido málico, proveniente da uva, é transformado em ácido lático por bactérias láticas. Isso normalmente é feito se o vinho tiver muita acidez, né? Ou seja, pH menor de 3,12, que é uma uva que tem muito ácido málico, tá bom? Eles fazem essa segunda fermentação. Nem sempre é feita, mas pode ser feita. Adição de bactérias láticas, tem as linhagens específicas também, que vão transformar esse ácido málico em ácido lático, fornecendo o quê? Maciez, novos aromas e complexidade ao vinho. É feito durante o processo várias estabilizações através de trasfegas. O que é trasfega? Trasfega é nada mais do que você deixar decantar isso daqui, deixa decantar tudo que tiver ali decanta.
Daí fica lá embaixo e o sobrenadante você manda para outra dorna. E o que ficou lá embaixo? Após a fermentação, ficou principalmente o fermento, mas também algum outro material aí que tenha passado, né? Algum outro pedaço de casca que pode ter vindo, alguma coisinha ou outra, pedacinho da própria engaço que pode ter. Ele faz uma segunda trásfega. E muitas vezes, entre essa segunda trásfega, coloca-se um filtro. Ou seja, daí, a partir daqui, realmente, ele já vai ficando o quê? Ele estava meio turvo, né? Após a segunda trásfega e infiltração, daí ele fica o quê? Sem turbidez, tá vendo? Então, são filtros por membrana, que vão recolher os tipos de impureza, e aí também pode ser feita a correção do SO2. Daí é engarrafado, né? Normalmente por processo industrializado e feito o fechamento, né, da garrafa com rolha. Antigamente era utilizada a rolha, hoje em dia sendo utilizada até tampa rosca. O vinho espumante pode ser feito por dois métodos, Charmat ou Champenoise. A diferença basicamente é o quê? Num é feito, o CO2 é injetado aqui, ainda durante a fabricação do vinho, e no outro o CO2 é só injetado na parte final. Após a fabricação do vinho estar pronto lá, ele vai para a garrafa, e na garrafa é feito ou a adição do CO2 artificial, do gás carbônico, ou adição de um pouco de levedura aí que vai promover esse CO2 artificial, vai produzir dentro da garrafa o CO2. Então, isso daí, o Charmat daí, sempre feito por fermentação por Saccharomyces cerevisiae, né? Uma fermentação, um processo fermentativo entre 10 e 18, de 20 a 30 dias. Muitas vezes, após a fermentação, faz o quê? Uma maturação, que significa deixar o vinho de 2 a 10 meses decantando aí em um ambiente que ele vai o quê? Vai ficar mais, às vezes é uma dorna de madeira, né? Mas é muito tempo, 2 a 10 meses, tá bom? Vai ficar envelhecendo, certo? Envelhecido em 2 a 10 meses. Após isso, filtração. Daí você já tem enchedoras isobarométricas, ou seja, que vão fazer o quê? A adição do gás carbônico, do CO2. Garrafa de 750 ml, correção do SO2. Certo? E por último, o vinho espumante, né? O vinho espumante vai dar tudo essa sequência aí. Que é o método tradicional, ou Champenoise. O que significa? Significa que você tira o licor, coloca o pé de cubo, normalmente leveduras com característica boa floculação, ou seja, leveduras que a hora que acaba a fermentação, elas já vão automaticamente para o fundo da dorna. O que é uma levedura que flocula? Ela terminou a fermentação, uma fica junto da outra
daí forma um tipo de um floco após a fermentação. Acabou o açúcar, forma um floco e elas vão para o fundo da dorna, tá bom? Elas floculam naturalmente, tá? Daí você pode adicionar o tal do bentonite, que vai fazer o quê? 5 gramas por cada 100 litros, que vai fazer ela ir mais profundo ainda. Para quê? Para separar o fermento do vinho já pronto. Então, feita por um processo de decantação. Feita essa decantação, faz a filtragem, engarrafamento, tomada da espuma e maturação, nesse caso, dentro da garrafa, tá bom? Então, nesse caso, no método Champenoise, engarrafa ele, depois deixa maturar dentro da garrafa. Então, depois faz a correção do SO2, arrolhamento. Então, ela fica aqui maturando aí dentro da garrafa. A garrafa tem que ter a posição certa para a garrafa, né? Nesse caso aqui de ponta cabeça, tem que ser um ambiente aí arejado, com... Hoje em dia já é tudo controlado, com ar-condicionado, tudo certinho, né? A temperatura adequada, tal. Normalmente é embaixo da terra, ou seja, não tem entrada nem de luz, nem de temperatura. Por isso que a gente vai ter vinho ultra caros aí. Eu não sei se com certeza tem garrafa aí de 1.000, 2.000 reais, com certeza existe, né? Mas eu não sei até quanto chega esse valor, tá? Mas você tem aí vinhos super caros, né? Que são produzidos aí, principalmente os europeus, né? Depende da safra, é um preço, né? Não sei se chega a esse valor aí, mas pode ser que tenha, sim, garrafa que chega até valor super alto aí. E por último, o vinho tinto, né? É feito o quê? Recebimento, desengaste, que significa separar as bagas, separar a uva do pedúnculo dela, esmagamento da uva, fermentação tumultuosa, que é a primeira fase da fermentação, né? Daí depois, descuba, que é a separação do fermento da própria do próprio vinho, do suco da uva, né? É uma fermentação mais lenta, então não é feito nesse caso aqui uma separação total. Então você deixa lá ele decantar naturalmente, um pouco de fermento sempre vai ficar ali no meio. Daí você continua a fermentação com o fermento que ficou apenas, né? Daí a segunda fermentação, que é a maloláctica, que a gente viu ali pelas bactérias, estabilização, filtração e engarrafamento. Então, isso aqui muda muito de uma fábrica para outra, por isso que também o preço varia. Normalmente, quanto mais demorado o processo de produção, melhor ele vai ficando melhor, vai ficando mais caro, né? Varia muito os preços do vinho. Aí o desengaste, né, a primeira fase da fermentação. Então, repare, até os 6 primeiros dias, ele fez uma fermentação a alta temperatura, tá vendo? Quase uma semana aí, 25 a 28 graus, alta temperatura. Se a temperatura está alta, a levedura vai fermentar bastante. Se ela fermentar bastante, vai formar muito CO2. Então, a gente chama de fermentação tumultuosa. Daí, o que a gente viu ali, ó, faz a descuba. Descuba significa separar a parte líquida da parte sólida. Ou seja, faz uma trasfega, né? Trasfega, transferir o caldo para lá, e a parte grossa aqui tem inclusive leveduras também, né? Fica tudo no final. Muitas vezes isso daqui depois, que é o quê? É pedaço de casca de uva, etc e tal, é utilizado para fazer o destilado. O destilado que é a grapa, ou a gente vai ver mais para frente, ou
O Portugal eles chamam de bagaceira. Bagaceira ou grapa, tá bom? O vinho já está aqui já. Que é o caldo o caldo do suco, né? E feita essa primeira etapa, vai para uma fermentação mais lenta. Significa o quê? Que vai terminar a fermentação aqui. Aqui já não tá falando, né? Mas já está numa temperatura menor. Então aqui, então aqui já veio só o suco mesmo, tá? Essa parte que tinha casca, que tinha pedaço de alguma coisa, já ficou lá para trás. Daí aí é colocado o açúcar, né? Ou seja, chaptalização, alguns nutrientes para leveduras e colocadas leveduras já selecionadas. Se for, conforme a gente viu, adicionada bactéria, normalmente a Leuconostoque ou Enos, essa acidez diminui, porque o ácido málico é transformado em ácido lático, melhorando a palatabilidade, tendo menos aromas vegetais e mais aromas frutados, certo? Então, é uma segunda fermentação. Por isso que o preço varia muito. Tem gente que não faz a segunda fermentação, né? E além disso, temos o quê? Ou podemos ter, né? O envelhecimento lá embaixo. Mas antes do envelhecimento, o quê? Estabilização. Elementos de uva ou leveduras que ainda restaram precisam ser o quê? Retirados. Ou através de um filtro, pode ser feito utilizando bentonite, né? Para separar ácidos, polifenóis, proteínas, polissacarídeos. Ou deixando ele em 3 meses em repouso, 3 meses em repouso. O que significa? O que é pesado vai para o fundo, vai flocular. Aí você pode ter mais de uma tráfega. Pode fazer uma tráfega por mês. O que é tráfega? Tráfega é isso daqui, ó. Isso é uma tráfega. Você tira só o sobrenadante e deixa o sedimento lá para baixo, lá, que o sedimento aí é o que vai conter ácidos, polifenóis, proteínas, polissacarídeos. E quando acaba essa estabilização? Depende do vinho, mas é feito um controle de qualidade para ver se ele ficou límpido, brilhante e sem estabilidade. Após isso, essa estabilização, várias tráfegas aí, ou uma tráfega, depende do vinho. Cada tráfega você vai perdendo vinho. Por quê? Porque o rendimento vai caindo, né? Vai separando o líquido do que ficou floculado lá, seu rendimento vai diminuindo cada vez mais. Pode ser o quê? Envelhecido em barricas de carvalho. Barricas de carvalho vão o quê? Agregar qualidade sensorial ao vinho. Então, tudo isso varia muito, né? Qual tipo de barril? Depende do produtor, tá bom? Aqui a gente não tem legislação, mas em outros países, a gente tinha visto ali atrás, reserva, acima de 10 anos, né? Gran reserva, tempo maior ainda. Então, que é o vinho envelhecido. E pode ser envelhecido na garrafa. Se for envelhecido na garrafa, tem que estar a garrafa numa cave, que a gente chama de cave, né? Aqui no Brasil, muitas vezes eles enterram no chão. O produtor, assim, que não tem a cave, pode até enterrar ela enterrar mesmo no chão, no solo. Porque no solo o ambiente é mais fresco. Após isso, faz a filtração, adiciona mais CO2, SO2 se for preciso, né? Ou seja, sulfito, que é o estabilizante, e o engarrafamento. O vinho rosé, normalmente é uma mistura dos dois. Às vezes é uma mistura do branco mais o tinto, você faz um rosé. E o que é o tal do terroir? O terroir é um negócio, é uma expressão utilizada para vinho, mas ela é muito vaga, assim, não é um negócio específico, tá? Então, o terroir vai depender do solo onde foi cultivada a uva,
do clima e da variação entre frio e calor durante esse ano, né? A tradição que o seu vinho já tem de ser cultivado nesse local. E a presença aí de elevação, o que é elevação? Se ele ser cultivado em determinados locais, né? Não só o solo, o clima, mas a altitude, né? A altitude do local onde ele é cultivado, outras floras que estão por perto, né? Outras plantas que tem ali no local. Então, tudo isso vai formar o terroir. Cada vinho tem um terroir específico, porque cada vinho, a uva é não só o tipo de uva, mas o local, o solo, o clima onde ela é cultivada, a altura do terreno, etc. e tal. Então, tudo isso daí vai estar envolvido ali na produção do nosso vinho. Só para dar uma complementada aí do vinho. Aqui, ó. A classificação da uva, né? Da videira, né? Ordem Rhamanidia, da planta, tá? Família Vitácea, subfamília Ampelidae, então gênero Vitis. Então, o gênero é sempre o Vitis, tá? A Vitis vinifera, a espécie Vitis vinifera, que é a europeia, e a Vitis lambrusca, que é a americana. Então, essa americana, que é o vinho de mesa, e essa europeia é o vinho fino, que a gente tinha visto aquela hora. Certo? Então, a uva vai depender do quê? Tudo isso daí. Vamos lá por parte. Abril e julho, depende da região, né? Mas vamos supor que nesse caso, abril e julho é feito o plantio. Obviamente, na época do plantio, fazemos a adubação. Depois, entre agosto e novembro, capina e poda. Daí ela vai estar brotando aqui. E lá no final, conforme a gente viu, é feita a vindima. A vindima nada mais é que colheita. Durante esse período, ela vai amadurecer. Então, o ciclo é anual, tá vendo? Começa em abril, desde o plantio, até você colher em março. Depois começa de novo. Então, esse é o ciclo da videira. Normalmente são uvas que são enxertadas, é feito o plantio por enxertia. Certo? E a brotação ocorre na primavera, ideal, né? Clima ideal. Quer dizer que vai acontecer, mas o ideal é que tenha presença de chuvas, seja ensolarado, ausência de frio durante a brotação. Na maturação, o ideal que seja o quê? O verão, ausência de chuvas. Conforme a gente viu, o excesso de chuva reduz o açúcar na uva. Depois, no verão, é feita a colheita. O ideal é que o tempo esteja quente e seco, para depois, no outono e inverno, ocorrer o descanso, que nada mais é do que um frio aí que vai possibilitar o quê? Para que a brotação seja mais intensa e uniforme, coisa que não ocorre na primavera. Então, esse é o ciclo aí o ciclo da videira. Fazendo um pequeno histórico aí, já era
cultivada pelos Vinícius, antigamente, né? Antigamente, os vinhos duravam mais de 20 anos. Dionísio Baco, Deus do vinho. Ela foi uma bebida consumida por mais de 3,5 milhões de anos. Então, já é muito tempo já que ela é consumida, né? Mais de 3,5 milhões. É citado no Velho Testamento, no Novo Testamento, diversas vezes. Foi o primeiro milagre de Jesus, transformar água em vinho. Na Idade Média, ocorreu alguns retrocessos aí, né? Porque eles eram vendidos tonéis de madeira. E se você armazena ele no tonel de madeira, só no tonel de madeira, o problema é dele azedar. Então, nesse caso, quanto mais jovem, melhor. Daí, já agora, mais para frente, na idade contemporânea, surgiu o quê? A chaptalização, que é a adição de açúcar ao mosto, explicação do fenômeno pelo Pasteur, e atualmente estamos falando em enologia. Os europeus são os maiores consumidores, e ultimamente enfrentando a concorrência com outras bebidas, né? Aí os elementos da uva. Casca ou pele. Nessa casca aqui por fora, ela é branquinha. Por que ela é branquinha? Porque ali ela já tem a presença de leveduras e bactérias externas que ficam por fora da casca, tá? Então, além de tudo, contém enzimas e materiais corantes estão sempre presentes na casca. Os próprios taninos, né? Que resveratrol, que faz bem para a saúde, está presente na casca. A polpa vai ter o mosto, que é água e açúcar, principalmente, mais ácido, nitrogenados, minerais, taninos, vitaminas, etc. E tal. Das sementes traz-se o óleo da uva, né? Água, celulose, substâncias tânicas e minerais. E aí as variedades que a gente não viu aquela hora, que eu ia falar. Então, a gente vai ter o quê? Brancas, dois grandes grupos, né? Brancas e tintas. As brancas, nobres, Chardonnay, Semillon, Sauvignon Blanc, essa daqui deve ser Alemanha, né? E as tintas, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Malbec, Merlot, Tempranillo, Cinzão. Então, essas são as viníferas. Entre as de mesa, que são as comuns, Vitis Lambrusca, a gente vai ter branca, Niágara, Seibel, e entre as vermelhas, né, as tintas, Isabel, Concórdia e Herbemont. Então, essas daqui são as viníferas e essas de mesa, conforme a pergunta. E, muitas vezes, elas são híbridas. O que significa isso? São, por exemplo, a Isabel é uma mistura da Vitis lambrusca com a Vitis vinífera, ou seja, duas espécies diferentes. Essa Herbemont é uma mistura de três espécies diferentes, tá bom? Então, muitas vezes são híbridas. E muitas vezes são mistura dentro da mesma espécie, mas variedades diferentes. São intraespecíficas. Por exemplo, Pinotage, uma mistura de Pinot Noir com Cinsault, certo? Então, aí surgiram as híbridas, né? Daí você vai ter toda essa variedade aí, ó. Mas normalmente a de mesa não é bom para uva, né? Não é bom para vinho. Aí as nobres, né? Tintas, todas essas. Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Malbec,
Pinotage, Tanate, famosa, Toringa, nacional, né? E entre as brancas, Chardonnay, Moscatel, Pinot Blanc, Farelada. Então, todas essas variedades aí. Então, galera, vamos fazer um intervalinho aí? Vinho é isso aí. Ah, tá. E com relação à legislação, né? Legislação de vinho, esse daqui, ó. A legislação do vinho é essa daqui, tá? Lei 7678, de novembro de 1988. Então, uma legislação bem antiga. Dispõe sobre a produção, circulação e comercialização de vinho, derivados da uva e do vinho e da outras providências. Só que, como é uma lei muito velha, né, muito antiga, de 88, algumas partes dela já foram modificadas, tá bom? Então, essa parte aqui já foi modificada em 2004. Sempre a gente tem modificações, né? O vinho produzido pela elaboração, padronização, exame, etc. e tal. Foi modificada, principalmente em 2014 e 2004. Ela fala, mosto simples de uva é o produto obtido pelo esmagamento ou prensagem da uva sã, fresca e madura, com a presença ou não de suas partes sólidas. Mosto sulfitado é o mosto que foi estabilizado pela adição de anidrido sulfuroso ou metabisulfito de potássio. Infelizmente, esse aqui é o que dá dor de cabeça, o metabisulfito de potássio, em excesso, né? Em excesso ele dá efeito colateral, mas em compensação o vinho dura mais dentro da garrafa, né? Ele fala ó, suco de uva, etc. e tal. Tem toda a definição aí, né? E a definição é essa, artigo 3º. Vinho é bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e madura. Então, isso daqui é a definição que mais interessa para nós. Né? Artigo 3º, que é o vinho. Isso daqui é o vinho. Tudo bem? Só que detalhe, a partir da uva, a gente faz outras coisas também. Obviamente, suco de uva, aí veja lá, filtrado doce, mistela. Outra coisa tem. Daí a classificação, né? Quanto à classe, de mesa, leve, fino. Ó, de mesa. Aí tem que entrar lá, redação 2004, vamos ver lá o que fala. Vinho de mesa. Não está explicando aqui. Mas ele fala, quanto à classe, né? De mesa é uva de mesa. Quanto à cor, tinto, rosé, branco. Quanto ao açúcar, pela que a gente tinha visto. Vinho frisante, vinho fino, vinho de mesa de viníferas, elaborado com vitis viníferas. Vinho fino, de 8,6% a 14% de volume. Tem tudo lá na lei. Né? Vinho leve, champanhe, espumante ou espumante natural. Vinho gaseificado, vinho moscato ou moscatel. Vinho licoroso, já é maior, tá vendo? Então, de 14% a 18%, a gente chama ele de licoroso. Composto, que pode ter plantas amargas ou aromáticas. Que é a tal da jeropinga lá, né? Jurupinga. E assim vai, aguardente de vinho. Já é o quê? Já é uma bebida com 36 a 54, obtida exclusivamente do vinho. Então, você tem o vinho, depois dele você destila e você vai ter aguardente de vinho. Mas, além disso, a gente vai ter conhaque, 36 a 54%, obtido do destilado do vinho ou aguardente de vinho.
Pode chamar ele de conhaque se ele tiver entre 36 e 54. Brandy, ou brandy, né? Conhaque fino, de 36 a 54, porém envelhecido em tonéis de carvalho por, no mínimo, 6 meses. A bagaceira, grapa ou graspa é obtida a partir do destilado alcoólico, feito a partir de borras de vinho. Então, tudo isso aí tem lá na legislação. Essas são as alterações, né? Daí segue ali para baixo. Fatura, tal. Então, champanhe, vinho licoroso, vinho composto. Jeropinga, bebida elaborada com mosto de uva, adicionado de álcool, mas com no máximo 18%. E no mínimo 7% de açúcar. Não, 7 gramas, né? 7 gramas por 100 ml, isso. Peso sobre volume, 7%. E assim segue, álcool vínico, álcool etílico potável, conhaque, brandy, envelhecimento, pisco, obtido a partir de uvas aromáticas, tá vendo? Licor de bagaceiro, licor de vinagre, ó, vinagre, produto obtido da fermentação acética do vinho. Então, a legislação de vinagre também está aí para baixo. Então, tudo que é vinho está aí nessa lei. A lei meio antiga já, né? Bem antiga, 88, época do José Sarney. Então, vinho é isso aí, pessoal. Quer dizer, já vimos vinho e... aquela outra. Já vimos o vinho e a